Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto, gravando aqui dos estúdios de Brasília, com o meu amigo Fabrício Moraes Rosa, que é o diretor executivo da AproSoja Brasil. Seja bem-vindo, Fabrício. Obrigado, Glauber, parabéns pelo programa e obrigado novamente pelo convite. Fabrício, vamos falar, como é que você está vendo, por exemplo, esse ano, né, que se encerrou aí da soja. Queria que você fizesse uma avaliação para a gente. Como é que foi essa safra, como é que o produtor, por exemplo, foi um ano de boa expectativa, boa produtividade? Foi um ano que a expectativa era um pouco maior, todos tinham até porque nós viemos de uma safra com impactos, né, muito intensos, especialmente no sul do país, mas ainda assim uma safra boa e com estados, né, que no ano passado tiveram uma perda muito grande, já apresentando uma melhoria, embora a gente ainda tenha, especialmente no Rio Grande do Sul, uma perda considerável. De maneira que teremos aí uma safra recorde, mas não do tamanho que se esperava. E, de maneira geral, o que nós vemos é alguns produtores reclamando evidentemente, da queda de preço que aconteceu durante o processamento da safra, né? E isso em função, claro, de câmbio, alguma coisa Chicago, mas principalmente, e acho que esse é o principal ponto negativo que nós tivemos nessa safra, foi a chuva e o atraso na colheita, com um represamento da soja dentro do país, e isso acabou derrubando o preço, prejudicando um pouco. E os navios que se preparavam para receber essa soja tiveram que ser desviados para os Estados Unidos, outros fornecedores, e isso prejudicou bastante a largada, né, do escoamento da safra brasileira. A tendência agora é se normalizar e, de alguma forma, o preço melhorar. E com isso, ainda que alguns estados ainda tenham essa perda, mas você acaba compensando se esse preço reagir. Mas, de maneira geral, a safra, então, como eu coloquei, em recuperação da anterior, não do tamanho que se desejava, mas olhando um panorama dos principais estados produtores, com uma boa rentabilidade. Mas como é que o produtor está vendo isso agora? Porque, tipo assim, a gente vinha do ano passado, muitas vezes batendo em patamares de R$200 a saca, né? Sim. Aí o produtor parece que segurou um pouco agora, não vendeu, ainda existe soja para comercializar, claro que a gente terminou a colheita há pouco tempo, né? Mas que a gente está vendo, por exemplo, a soja em queda. Como é que está essa visão produtora agora? Ele está esperando que vai subir de novo? Qual que é essa expectativa? Alguns produtores estão no limite de fechar, né, uma parte dos gastos, então ele precisa já começar a adiantar para ir cobrindo, né, os compromissos que eles têm mais imediato. Mas, de maneira geral, também existe essa necessidade de alguns, né, de segurar, porque não fecha a conta. No final das contas, não está fechando a conta. Então, você tem ainda, assim, produtores que tem foi uma queda esperança. Muito grande, né, Fabrício? Você, a pegar aí há 4 meses atrás, você estava com soja por lá em primavera, R$165. Agora está com 130, 120, entendeu? Exato. É uma queda bastante significativa. É uma preocupação que a gente vê tanto na soja quanto no milho, né? De você vir de várias safras, né? E se você olhar do ponto de vista psicológico, bastante complicado, porque o cara vendeu antecipado e a soja subiu muito. Aí ele falou, agora eu vou segurar. E aí a soja cai. Então, é a velha novela, né? Então é terrível, né? E nesse ponto, com certeza, especialmente o sul do país, vai querer segurar mais a safra e pagar para ver. Ficar olhando a safra americana agora? A tendência é de o preço reagir. Existe a componente do câmbio. Por quê? Porque você olha o panorama macroeconômico internacional, a tendência é o dólar, na verdade, se valorizar e internamente aqui a gente tem um problema, né? E isso, no longo prazo, prejudica o Brasil. Nós não vamos, desvalorizar, na verdade. Então, o câmbio, na verdade, ficando
menor. Então, o que nós Quer olhando para abaixo frente, de 5, né? olhando para frente, a tendência é o mundo todo, pós-pandemia, crises, guerra, começar a estabilizar, juros também, né, começarem a cair, mas isso vai trazer o preço da commodity para um patamar de equilíbrio. E esse patamar de equilíbrio está abaixo do custo que o cara estava olhando quando ele plantou a safra. Então agora realmente vai ser, talvez aproveitar alguns ralis aí de aumento para fechar um pouco melhor, mas a tendência é voltar realmente para um equilíbrio abaixo de 200. Não sei se mantém 150, 160, né? Mas é desafiador para os produtores. Como nós temos também os custos começando também a reduzir, né? Começando a arrefecer, né? Especialmente fertilizantes, a tendência de em algum momento a gente conseguir equilibrar um pouco melhor isso. Mas hoje o produtor fica um pouco agoniado porque muitos realmente tiveram esse descasamento. O custo da safra é altíssimo e o que ele está no final recebendo é uma rentabilidade muito abaixo do que nós tivemos nos últimos 5 anos, né? Então isso é preocupante. Como é que você está vendo a questão do Plano Safra, Fabrício? A gente que está aí, né, tem um novo governo, a discussão do Plano Safra, aí geralmente nós já estamos aí em abril, né, em junho já tem que ser anunciados os valores. Como é que você que está acompanhando em Brasília aí o tempo todo isso, como é que você está vendo? Você acha que vem um Plano Safra robusto, vai vir mais tímido, como é que é? Qual o seu sentimento? Olha, os últimos planos safra não tiveram grandes novidades para o produtor de soja, para os produtores de maneira geral, especialmente porque depois que se definiu um teto de gasto, ficou muito difícil de você trazer dinheiro novo. Nós ficamos aí muitos anos vendo, na verdade, reduzir o valor, porque por mais que você diga que esse ano vai ser 200, 300 bilhões, 400 bilhões de movimentação do Plano Safra, mas o recurso que o governo tem para subvencionar, esse dinheiro não está subindo. E o custo de produção, por outro lado, cresce bastante, a área cresce bastante. Então, na verdade, o que nós temos é a cada ano um Plano Safra, do ponto de vista da equalização, do que o dinheiro que o governo tem para realmente ajudar, é menor. Então, não há grandes esperanças desse ponto de vista. O que tem aparecido de novidade, que eu acho que é interessante para produtores maiores, né, ou produtores de médio para maiores, seria uma oportunidade de ir atrás de recurso alternativo. Aí isso é interessante, se o governo conseguir trazer realmente esse tipo de linha para produtores maiores que têm uma gestão mais profissional, vai ser interessante pegar dinheiro em dólar, especialmente naquilo que está se preconizando aí que não vai ter incidência de imposto sobre o câmbio, sobre a variação. Isso já seria um incentivo interessante. Aí seria realmente uma novidade nesse Plano Safra. De resto, o que nós vamos ver é um Plano Safra menor, porque a equalização é menor, o juro talvez reduza um pouco até o meio do ano, mas por enquanto não há perspectiva, a perspectiva inicial era até de aumento da taxa de juros. Então nós teremos, na verdade, um Plano Safra sem grandes novidades. Os pequenos sendo contemplados de alguma forma, os médios pegando o que der, mas a maior parte vai ser nem mix mais, vai ser realmente juro livre que o produtor vai pegar, com um peso cada vez maior aí de recursos de distribuidoras, trades, né, multinacionais, que vão ajudar realmente a financiar a safra. Agora, como é que você vê, por exemplo, esses anúncios do governo de que, por exemplo, o Plano Safra vai estar muito ligado, por exemplo, à questão ambiental, à questão de sustentabilidade, à questão, por exemplo, do próprio biológico? Você acha que daquilo que você tem escutado falar, o produtor está pronto, ele vai conseguir atender legal, tem atendido legal isso aí? Eu acredito que sim, né? Até se você olhar a evolução da agricultura brasileira nos últimos 30 anos, cresceu fortemente em pastagem, a área que já estava aberta, né? Uma coisa muito pouca e marginal que a gente tem de abertura nova. Então, e se o governo mirou nisso, ele mirou no que já está acontecendo. Então, desse ponto, ele está alinhado com a realidade. Então, você pegar recurso para quem já tem essa pastagem e deseja realmente investir, ou está adquirindo uma área, né, com uma pastagem e que ele quer realmente investir, e é o que acontece, né, o crescimento da agropecuária em cima de pastagem, você vai ter uma eficiência maior do que você imagina. Provavelmente a maioria dos produtores vai estar preparado para fazer essa migração. O que nós vimos realmente, especialmente em áreas novas, Matopiba, fronteira hoje, né, do Brasil e do mundo, produtores pegando a área de boi e entrando com lavoura. Então você vai ter realmente alguma sinergia interessante.
Quando a gente olha outras questões de sustentabilidade, aí vai depender do qual é o checklist que eles vão adotar. Dependendo do checklist, ele pode não conseguir atender um ABC, mas até esses dias saiu uma pesquisa até do Serasa Experian, né, que fez com uma amostra de menos de 200 mil produtores, mas chegou numa informação interessante para nós, que era que 99% desses produtores, no checklist do ESG, ele estaria adequado. Então, olhando para esse tipo de diagnóstico, eu acho que todo mundo pega esse dinheiro, não sei se vai dar para todo mundo. Certo. Fabrício, eu vou pedir para você um momentinho, nós vamos para o intervalo e você não sai daí, porque a gente vai ter um papo muito interessante falando das questões agora do Congresso. Não sai daí. De volta direto ao ponto, conversando com Fabrício Moraes Rosa, filho do seu Benedito Rosa, irmão do Daniel Rosa, família Rosa esplendorosa. Fabrício, você que é um grande articulador, que é diretor da AproSoja, mas que tem participado muito do IPA, tem, como disse, café da manhã lá no Congresso Nacional, com os senadores, tem uma boa articulação. Como é que você está vendo, por exemplo, as principais demandas do agro frente ao Congresso Nacional? Como é que você está vendo primeiro essa bancada, a bancada da Frente Parlamentar? Você acha que ela está robusta, ela está com deputados combativos? Você que tem acompanhado, está satisfeito? Você acha que, poxa, a gente tem um Congresso alinhado, ou pelo menos uma Frente Parlamentar alinhada? Como é que está? A nossa leitura é muito positiva, né? O Sérgio Souza já vinha realmente numa gestão muito boa, né? Um grupo muito bom de parlamentares. E depois da eleição nós tivemos a grata surpresa de ver um Congresso cada vez mais alinhado com o agronegócio, mais sensível realmente à pauta do setor e que se somou, né? Então nós temos batido recorde de participação de parlamentares nas reuniões da FPA, o que mostra que nesse quesito, número de parlamentares, a capacidade realmente de aglutinar, né, de trazer essas lideranças novas que estão aparecendo, os parlamentares novos ou aqueles que se reelegeram, é muito boa, é excelente. Né? Dos senadores também, não só de deputados. Deu uma encorpada ao Senado, né? Exatamente, o Senado também foi muito bom, realmente. Se você fizesse até uma avaliação, acho que cresceu até mais o Senado proporcionalmente, né, do que a Câmara dos Deputados. E com uma liderança muito boa do deputado Lupion, né, o presidente que entrou já jogando, já tinha realmente uma visão boa, trabalha realmente uma grata surpresa, assim, grata surpresa não, é que ele realmente, a gente já viu o comportamento dele, então, na verdade, é muito interessante ali na frente parlamentar, né, você vê que está sendo uma sequência de bons, né, presidentes, né, Tereza Cristina, né, você vê o próprio Sérgio, tudo que você falou, entendeu? Você tem aí o Lupion, que é o combativo, né? Um cara assim que você vê que a postura dele é sempre muito positiva em defesa do agro, sem titubear, né, Fabrício? Exatamente, ele tem realmente o tino e tem a presença, né, de aparecer no lugar certo, de não deixar, né, nada sem responder, sem encaminhar. Tem ações muito importantes que estão em andamento, que ele mesmo capitalizou junto com a diretoria da FPA. Então isso, sem dúvida nenhuma, mostra que é a pessoa certa no momento certo, né? A gente não perdeu nada nesse ponto aí. Realmente, em termos de visibilidade também, a FPA tem uma excelente visibilidade dentro da mídia. E o que a gente percebe também hoje, né, a imprensa não só escuta a FPA, como tem realmente tido pouca repercussão negativa e muito mais um alinhamento e entendimento desse posicionamento do setor. E em pautas complicadas, mesmo a questão aí de invasões de terra, né? Questões fundiárias, questões ambientais, é uma FPA que está preparada para fazer essa discussão, esse enfrentamento. Então, eu acho que, desse ponto de vista, muito bom. Agora, quando você fizer uma avaliação do Congresso, aí já não é tão simples, porque aí é arranjo político, aí são blocos parlamentares, aí é o governo, como é que o governo vai se agrupar? Aí na Câmara você tem uma situação, no Senado você tem outra, oposta, diferente, né? Então, toda essa dinâmica ainda está sendo trabalhada, para depois a gente ver realmente se as nossas pautas vão andar ou não. Hoje nós temos ali MPs travando, hoje nós vamos ter vetos que terão que ser avaliados. Isso ainda é vamos dizer assim, a primeira grande batalha que o Congresso Nacional vai travar, para no segundo momento a gente começar realmente a entender quem são as melancias estão se ajustando. As melancias estão se ajustando, e até para terminar de cristalizar
e organizar realmente as lideranças, né, que entraram, os partidos, como eles vão trabalhar. E o governo, porque o governo realmente ele ainda não mostrou que veio, ainda não apareceu realmente nas pautas mais importantes, especialmente as pautas da FPA, dos produtores. O governo não se posicionou claramente, ele só disse que ainda vai avaliar as nossas pautas. São pautas importantes, o país precisa dessas pautas, regularização fundiária, como dizer que não precisa? Vai tapar o sol com a peneira. Licenciamento ambiental, como é que é? A gente vai continuar parando obra por conta de perereca, por conta de um monte de coisa que aparece lá e que depois ninguém encontra, né? Coisas que não tem técnica, não tem ciência envolvida, então não dá, né? E isso eu acho que o Lula, isso são coisas da época do Lula que eu estou citando, né? Que obras ficaram paradas anos por conta de coisas que depois ninguém conseguiu comprovar que existiam, né? Então, precisa de um licenciamento que ande, precisa da questão de pesticida. Eu não posso mais, né? Eles falam tanto de minoria, a gente sabe que hoje é uma minoria que tem problema com o pesticida, né? O problema causado pelos pesticidas, dentro de todos os problemas com intoxicação, é o menor que existe, perde para cobra, para escorpião, né? Problemas relacionados, e que é de cunho de quem está realmente lidando com o produto lá na ponta. Eu quero aprovar uma lei para trazer produto mais seguro para quem está aplicando na ponta. Não é possível que o governo não vai entender isso e não vai ajudar a gente a pôr para andar essa lei. Então são todas pautas importantes, mas o governo não se posiciona. Então, enquanto ficar nesse posicionamento ideológico, a tendência é de haver um embate, enfrentamento. Eu acredito que a gente tem... Você acha que fica parecendo que é uma coisa assim, eu não posso, por mais que eu concorde com você, eu não posso aprovar isso porque eu não posso aparecer que eu concordo com você. Mas também desse sentido, né? Isso a gente viu no Código Florestal, você lembra bem que você foi protagonista também em todo esse processo, em que o governo, por mais que alguns das pessoas que estavam na cabeça do governo concordassem que precisava de atualizar a legislação, havia um grupo muito radical que não aceitava nada, nem para frente nem para trás, ficaram emburrados. E eles foram derrotados dentro do Congresso Nacional. Então a tendência é isso acontecer, porque os mais experientes, que são políticos, que vão olhar o panorama e vão dizer, eu preciso dessas atualizações, vão olhar para esse grupo menor, mais radical, e vai falar, olha, eu não posso me posicionar, o Congresso que decida. E o Congresso, hoje, a gente, aparentemente, temos maioria, temos uma articulação que dá para construir para essas pautas andares. Mas, como eu disse, ainda está começando, né? Vamos ver como é que esse equilíbrio vai funcionar ao longo do ano. Quer dizer, o radicalismo ele é muito importante, né? Eu lembro muito prejudicial, né? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, né? Então, se você tem um braço direito que está querendo dar soco toda hora, ou você tem um braço esquerdo que está querendo dar soco toda hora, você só vai arrumar confusão. Por outro lado, como diz, eu lembro muitas vezes, até o saudoso Homero Pereira falava que a gente precisa ter uns radicais ali para poder abrir causar a confusão para depois poder acertar, você poder chegar a um bom termo, né? Então não dá para ser nem o radical de esquerda que é nem o de direita, então meio complicado. Mas você tá vendo que é possível avançar as pautas assim, ou você acha que realmente vai ficar querendo ou não? A gente teve 4 anos passados que a gente pensou que ia evoluir, voltar alguma coisa que pudesse ser positiva, mas infelizmente ficou só no pensou, né? Passou na Câmara, parou no Senado. Você acha que agora no Senado deve avançar? Olha, eu acho que tem tudo para avançar. Vai depender dos interlocutores do outro lado. Se eles vão sentar, conversar. Se eles sentarem e conversarem, eu tenho certeza que eles serão convencidos de que a pauta precisa andar. Ainda que sem nenhum radicalismo do nosso lado, que não possam haver concessões, ajustes, a construção dos consensos, isso aí é natural, é do processo democrático legislativo. Agora, se houver radicalismo, se eles não sentarem para conversar, aí vai ser mais difícil, realmente, né? Especialmente no Senado. Se o Senado hoje, né, tem um panorama com mais força, né, do governo ali dentro, e esses grupos radicais tiverem realmente um controle maior do Senado, por mais que eu aprove na Câmara, eu fico sempre dependendo do Senado. Foi o que aconteceu ano passado, muitas pautas importantes avançaram na Câmara e ficaram retidas no Senado. E não só do setor agro, mas de todas as frentes possíveis aí de modernização, de atualização de legislações importantes para o país. Fabrício, só para encerrar, né, a gente tem um minuto aí, queria que você falasse a reforma tributária. A gente tinha PEC 45, PEC 110, agora até 46. Esse imbróglio aí, você acha que vai ter realmente uma reforma tributária esse ano ou, na verdade,
já recuou. O próprio Congresso falou que ia votar, o presidente do Congresso falou, mas agora parece que ficou meio tímida a coisa. Qual o seu sentimento? Eu acho que é uma pauta que a primeira coisa é precisa pacificar os setores que estão reticentes e preocupados. Serviços é o que mais reclama, que mais aparece, mas o setor agro também está bastante preocupado. Enquanto você não garantir, comprovar de que você vai ter realmente um equilíbrio e especialmente a manutenção da carga tributária, é temerário você querer fazer a proposta andar. Por quê? Veja que, mesmo criando um IVA, mesmo que diga que todo mundo vai pagar a mesma coisa, o acúmulo de crédito gerado só no nosso setor de soja chegava a 30 bilhões em crédito. 30 bilhões de reais em crédito. É impossível. Hoje é uma coisinha pequena que você consegue depois reaver. E olhando dessa perspectiva, as 3 propostas, a última é a que parece mais equilibrada, né, e mais fácil de manejar também. Porque na verdade ela não muda tanto, né? Ela só simplifica, Exatamente. o simplifica já, né? Fabrício, obrigado aí pela sua participação no Direto ao Ponto. Maravilha, eu que agradeço. Parabéns pelo programa, excelente programa. Tá certo. Tá aí, gente, mais uma entrevista super especial para você. Sempre um prazer entrevistar o Fabrício Moraes Rosa. Eu aguardo você sempre aqui nesse canal. Um abraço. Direto ao Ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo.